Olá moçada, sejam muito bem-vindos a mais essa videoaula. Hoje nessa aula nós veremos o tema Funções Orgânicas 1. Gente, lá no primeiro ano, em Química Inorgânica, eu falei de 4 funções inorgânicas, que era ácido, base, sais e óxidos. Agora, na Química Orgânica, nós temos outras funções e eu vou começar a apresentar elas para vocês. Nessa aula nós veremos 4 funções. As funções orgânicas são em maior número do que as inorgânicas. Mas fiquem tranquilos, porque a questão de nomenclatura nós já vimos tudo, garanto para vocês. Hoje, nessa aula, nós veremos 4 funções orgânicas, que são álcool, aldeído, cetona e ácido carboxílico. Então, moçada, a primeira função que nós veremos é álcool. Vamos lá começar? Então, moçada, conforme eu falei para vocês, essas são as 4 funções orgânicas que nós veremos hoje: álcool, aldeído, cetona e ácido carboxílico. Começando por álcool. Álcool são compostos orgânicos que possuem um grupo OH ligado a um carbono. Esse OH a gente chama de hidroxila. Talvez vocês comecem a pensar lá no primeiro ano, onde eu falei na química inorgânica das bases. E eu falei que base é um composto que termina com OH. Gente, só que esse OH não tem nada a ver com as bases da química inorgânica. Lembra, por exemplo, NaOH, o hidróxido de sódio, aquilo era química inorgânica. Aqui não tem nada a ver, tá ok? Álcool não é um composto básico, na verdade ele é levemente ácido, inclusive. Então esse OH não tem nada a ver com as bases. Ok, então o álcool tem que ter um OH ligado a um carbono, e este carbono só pode fazer ligação simples. Então, resumindo, álcool é OH ligado a carbono com ligação simples, ok? Então, exemplo de alguns álcoois. Olha só essa molécula. Tá vendo que tem um OH aqui no final? Muito bem, então essa molécula é um álcool. Olha essa outra... Opa, gente, aqui foi a mesma molécula. Mas é um álcool, tá ok? Olha essa outra molécula, essa molécula que acabou de aparecer. Tem um OH, então é um álcool. O carbono que está ligado a esse OH só faz ligação simples. Professor, mas tem uma dupla ligação. Sim, mas a dupla ligação é lá na outra ponta da cadeia. O carbono que está diretamente ligado ao OH só faz ligação simples, ok? Olha essa outra molécula. Também tem um OH ligado a carbono com simples ligação. É um álcool. Vamos ver agora como é a nomenclatura dos álcoois, moçada. Vamos lá. Gente, agora que nós veremos as funções orgânicas, o que muda no nome é só o final, aquela terceira parte. Então a primeira parte e a segunda do nome continuam a mesma coisa. E no caso dos álcoois, o final é ol. Aliás, o próprio nome da função orgânica nos dá um indício de como que a gente vai colocar essa terceira parte do nome. Então, álcool, final ol. Então, um álcool, final do nome do composto é ol. Só para lembrar para vocês, o composto orgânico é formado por 3 partes. Isso eu expliquei para vocês nas outras aulas e continua valendo, só para refrescar um pouquinho a memória. A primeira parte faz referência ao número de carbonos na cadeia principal, tá aqui. A segunda parte indica se é ligação simples, dupla ou tripla na cadeia principal, e a terceira parte é a função orgânica. Essa é a parte que vai mudar agora. Quando era hidrocarboneto, terminava final O. Quando é álcool, final ol. Gente, aqui só para lembrar, né? Primeira parte, número de átomos de carbono na cadeia principal. 1 carbono MET, 2 carbonos ET, 3 carbonos prop, 4 carbonos but. MET, ET, prop e but. De 5 carbonos para frente, são esses prefixos que a gente já está acostumado da geometria. Pent, hex, hept, assim por diante. Segunda parte do nome, ligação simples dupla ou tripla na cadeia principal, entre carbonos. Ligação simples an, dupla em, tripla in. E a terceira parte é o que muda agora, gente, em cada função orgânica. Hidrocarboneto era final O. Álcool, final ol. E todas as demais regras permanecem. Vamos ver esse exemplo? Eu vou fazer junto com vocês. Vamos lá. Então, moçada, álcool, final ol. Muito bem, vamos lá. Primeiro exemplo. Olha essa molécula aqui. Primeiro, ela é um álcool. Por quê? Porque ela tem OH ligado a carbono com ligação simples somente. Vamos falar o nome dela? Então, o nome das moléculas, qualquer composto orgânico, tem as 3 partes. Primeira, segunda e terceira parte, ok?
Primeira parte, um carbono é met. Segunda parte, simples ligação, an. Terceira parte, álcool final, ol. Então essa molécula é o metanol. Metanol, gente, é um álcool bastante tóxico para a gente, diferente do etanol, que é o álcool que a gente manuseia aí no dia a dia. Ele causa cegueira, ele pode causar até a morte, dependendo do quanto que você inala. O cheiro do metanol, né, bastante característico também. E o metanol, ele é um álcool que é usado como combustível em carros de Fórmula Indy. Então, para quem acompanha a Fórmula Indy, já deve ter ouvido falar. E uma característica importante, interessante dele, é que o metanol produz uma chama invisível, você não vê. Então, isso também é um risco, né? Porque se você vê um incêndio de metanol, na verdade, você não vê nada, porque você não vê a chama. Mas ela está ocorrendo e está liberando calor. Isso porque a radiação emitida, ela não está na faixa do visível. A gente não consegue enxergar com os olhos. Ela está na faixa do invisível, ok? Próximo exemplo. Olha só essa molécula agora. Vamos ver como é que fica. Primeira parte, segunda parte, terceira parte. Primeira parte. Quantos carbonos tem na cadeia principal? 3. Então, prop. Simples ligação entre carbonos, an. Álcool final, ol. Esse álcool é o propanol. Certo, moçada? E é isso que eu tenho para falar para vocês de álcool. Acabou o álcool. Vamos para a próxima função orgânica? Vamos lá. A próxima função orgânica chama-se aldeído. Olha só, moçada. Aldeídos são compostos que possuem esse grupo aí que você está vendo. Carbono, dupla ligação oxigênio, simples hidrogênio. Então a gente fala assim, ó. É esse grupo aqui, ó. Deixa eu circular aqui. Opa, pronto. Carbono, C dupla O, simples hidrogênio, na ponta da cadeia. Isso é muito importante, moçada. Eita, não ficou muito retinho aqui, tudo bem. Então, C dupla O, simples H, na ponta da cadeia. E uma observação, o grupo C dupla O é chamado de carbonila. Isso vai ser importante quando a gente falar de reações orgânicas, porque funções orgânicas que têm carbonila, em geral, são bastante reativas. Mas é só uma informação a mais por enquanto, tá bom? Então, resumindo, o que é aldeído? É quando eu tenho C dupla O simples H, ó, aqui, ó, na ponta da cadeia, necessariamente. Vamos ver exemplos de moléculas? Olha essa molécula. Ela é um aldeído. Sabe por quê? Porque tem C dupla O simples H na ponta da cadeia. Olha essa outra. Também é um aldeído. Porque também tem C dupla O simples H na ponta da cadeia. Ok? Vamos ver nomenclatura dos aldeídos. Então, eu já falei para vocês. As regras são as mesmas. O que muda é só o finalzinho da palavra da molécula. Então, o próprio nome da função orgânica te ajuda a lembrar como que vai ser essa terminação. Aldeído começa com al, A-L. Então, lembra, aldeído. Aldeído, o nome do composto, termina com al, A-L, ok? Álcool terminava com ol, álcool. E aldeído, o final do nome é al. Vamos ver exemplo? Olha só, moçada. Aqui eu tenho um aldeído. Eu escrevi a molécula de duas formas, tá ok? Na fórmula estrutural e uma forma aqui, ó, um pouco mais condensada, tá? Não é fórmula bastão não, tá? Porque não tem forma geométrica, mas um pouco mais condensada. Como que chama essa molécula? Vamos lá, então. Todo composto orgânico tem, o nome tem as três partes. Um carbono na cadeia principal, met. Simples ligação entre carbonos, na verdade só tem um carbono, então simples ligação an. E é um aldeído, final al, termina com al, é o metanal. Metanal, pessoal, é conhecido como formaldeído. Formaldeído é muito usado em, se eu não me engano, progressiva, para alisar cabelo. Mas toma cuidado quem é adepto disso, porque formaldeído ele é tóxico para a gente, inclusive pode ser até cancerígeno. Então tomem cuidado quem usa isso, essa prática. Na verdade, formaldeído ele é proibido para uso em salões de beleza, mas tem muitas pessoas que usam. Por quê? Primeiro que ele é muito eficiente para fazer o alisamento, ele é muito bom para isso. E segundo que ele é barato. Então é ideal. Seria ideal não fosse o fato dele ser tóxico. Então, essa terceira característica inviabiliza o uso, embora a gente sabe que na prática muitos salões ainda usem. Mas toma cuidado, gente. O cheiro dele é muito forte. Então, a gente inalando o cheiro, a gente está inalando formaldeído
né, na forma de vapor pelo ar. Olha essa molécula, tenta fazer como ela chama. Vamos lá, tem 3 partes, né? Todo composto orgânico, o nome é formado pelas 3 partes. É um aldeído, porque tem C-O simples H na ponta da cadeia. Cadeia principal tem 2 átomos de carbono aqui, opa, risquei aqui o carbono. 2 carbonos é ET. Simples ligação entre carbonos AN. Aldeído final AL. Esse composto é o etanal. É um aldeído com 2 carbonos. A próxima função orgânica, veja só, moçada, já estamos na 3ª função orgânica. 50% da aula já foi. Observa como a gente vai andando rapidinho agora. Porque a gente já sabe as regras de nomenclatura. Então já facilita muito o nosso trabalho. Agora nós vamos ver a cetona. Ah, eu tenho certeza que tem um nome que você já ouviu falar, não é mesmo? Que é a acetona, que a gente usa, por exemplo, como removedor de esmalte. Então, a acetona, ela é um composto que tem a função orgânica cetona. É um exemplo. Vou fazer junto com você para a gente entender essa função orgânica. Então, cetonas, moçada, são compostos que possuem o grupo C-O, só que no meio da cadeia carbônica e não no final. Olha só ele aqui, ó. Esse C-O, só que ele está no meio, está cercado por carbonos, tá ok? E, novamente, observem que o grupo C-O é chamado de carbonila. É só uma informação adicional que eu vou resgatar depois em reações orgânicas lá para frente. Então, moçada, resumindo, cetona é C-O no meio da cadeia. Uma observação importante, esse no meio da cadeia não é que ele precisa estar exatamente simétrico, né, lá no centro da cadeia, mas significa que ele não pode estar nas pontas da cadeia. Então, olha um exemplo. Por exemplo, essa molécula que está aparecendo é uma cetona. Por quê? Tem C-O e não está na ponta. Então, isso que eu chamo de estar no meio, é não estar na ponta. Observa que essa outra molécula, o C-O não está exatamente no meio, mas ele está aqui dentro da molécula e não está na ponta. Então, é isso que eu chamo de estar no meio da molécula. Então, essas 2 moléculas são 2 exemplos de cetonas. Nomenclatura. O nome da função orgânica nos ajuda a entender a nomenclatura, nos dá uma dica. Cetona, final do nome, ona. Então, cetona, final do nome, você vai lembrar, ona. Olha só um exemplo. Essa é a cetona de menor massa molecular que existe. Por quê? Porque a menor cetona possível tem que ter 3 carbonos. Para o C-O poder ficar no meio aí, tá bom? Não ficar nas pontas. Moçada, 3 partes o nome, cadeia principal, circulei. Aliás, essa ideia de cadeia principal, ramificação, continua valendo tudo igualzinho, tá bom? Não muda nada. E observa que esse O não é heteroátomo, para você lembrar essa ideia. Tudo que já foi ensinado é cumulativo, tá bom? A gente não vai excluir. Então, quantos átomos de carbono há na cadeia principal? 3. 3 é prop. Entre os carbonos só há ligação simples. Então, AN. E é uma cetona. Cetona, final, ona. Esse carinha aqui é a propanona, que é a acetona que a gente usa como removedor de esmalte. É a propanona. Olha só esse composto, moçada. Tente dar o nome para ele, pausa um pouquinho o vídeo e depois você reproduz para ver se acertou. Circulei a cadeia principal. Olha só. Tem o C-O, que não está na ponta, portanto, caracterizando a função cetona. Vou escrever o nome do composto. Existem 5 átomos de carbono na cadeia principal, então 5 é pente. Só há ligação simples entre os carbonos, então é AN. E é uma cetona, então final ona. Só que tem um detalhe, pessoal. Olha só esse O. Ele está no segundo carbono, certo? Mas ele poderia estar em outro carbono. Eu poderia ter colocado esse C-O nesse carbono. Ou eu poderia ter colocado esse C-O nesse carbono. Ok? Então, de modo que eu preciso indicar a posição que está esse grupo funcional cetona. Então, o que a gente vai fazer?
Ah, tô ouvindo você falar aí. Ah, professor, vai ter que numerar os átomos de carbono. Isso, vai ter que numerar os átomos de carbono para você indicar a posição do grupo cetona. E observa que o grupo cetona caiu no carbono 2. Então esse aqui é o pentan 2-ona. Onde que eu vou escrever o 2, professor? Exatamente antes dessa partícula ona, porque o ona é o indicativo de cetona. Então você escreve o número 2 antes do ona. Fica o pentan 2-ona. Gente, eu sei que é feio um nome onde você tem que encaixar um número no meio. Você parece que pausa a fala, né? Não é uma coisa assim fluida, pentanona. Não, pentan 2-ona. Mas é assim a regra, moçada. E como eu falo para vocês, tudo isso existe lógica. Nomenclatura de compostos orgânicos não é decoreba, é lógica. Observa que esse 2 está imediatamente antes do ona. Por que que acontece isso? Acontece isso porque aí o 2 está indicando que a posição do grupo cetona não vai te dar dúvida nenhuma. Por isso que ele está imediatamente antes do grupo ona, ok? Então é o pentan 2-ona. Aí eu coloquei a observação para vocês. Neste exemplo, há mais de uma opção em que o grupo cetona pode estar. Quer dizer, há mais de um átomo de carbono. Portanto, neste exemplo, a numeração do nome é obrigatória. Professor, no exemplo anterior, você não colocou a posição do grupo cetona. Eu não coloquei, moçada, porque só existia uma opção para estar o grupo cetona, no carbono do meio, porque eu tinha 3 átomos de carbono na cadeia. Então, não havia 2 opções de onde estar. Ah, mas se não é obrigatório, eu posso colocar um número? Pode. Na dúvida, coloca. Eu sempre digo para vocês, numeração a mais não é erro. Informação a mais em nome de compostos orgânicos não é erro. O que é erro é informação a menos. Era preciso da numeração e você não pôs a numeração. Então tem um errinho lá no nome, tá bom? Gente, última função orgânica está acabando. Ácido carboxílico. Ácidos carboxílicos são ácidos orgânicos. Provavelmente você já ouviu falar do ácido cítrico, que é o ácido que tem nas frutas cítricas, como a laranja, o limão, o abacaxi. Mas você nunca ouviu eu falar para vocês lá no primeiro ano do ácido cítrico na química inorgânica, lá no primeiro ano. Por quê? Porque no primeiro ano, moçada, é só química inorgânica. Então os ácidos inorgânicos, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido cítrico não é um ácido orgânico, é um ácido inorgânico. Então ele entra aqui na química orgânica, tá ok? E a função ácido carboxílico, que são os ácidos orgânicos, se caracteriza por isso, ó. C-O simples OH na ponta da cadeia. C-O simples OH na ponta da cadeia. E, de novo, o grupo C-O é chamado de carbonila, tá bom? Nessa parte da matéria isso não é importante, mas eu já estou preparando vocês para falar de reações orgânicas lá na frente. Então, moçada, aqui resumindo, ácido carboxílico é C-O simples OH na ponta da cadeia. E muito frequentemente, os autores ou as questões, mesmo no Enem no vestibular, em vez de escrever esse C-O simples OH, eles escrevem de uma forma um pouquinho mais resumida, do jeito que está aparecendo aqui embaixo, ó, COOH. É uma forma um pouco mais, não tem a forma estrutural, né, gente? É só COOH, os átomos que aparecem, tá bom? Então isso aparece com frequência. Olha exemplos de ácido carboxílico. Olha só, o COOH na ponta da cadeia. Lembrando que isso significa C-O simples OH, tá ok? Olha outro ácido carboxílico. C-O simples OH na ponta da cadeia. No caso, ele condensou e escreveu COOH. Beleza? Olha outro exemplo aí, agora com anel benzeno junto. Moçada, ácidos carboxílicos são sempre fracos, ou seja, ionizam pouco, liberam pouco H+. Na química inorgânica, no primeiro ano, eu falei que tinha ácido fraco, moderado e forte. Aqui não, aqui vocês ficam despreocupados. Ácido carboxílico sempre é fraco. Não existe ácido carboxílico nem moderado, para vocês terem ideia. E por serem ácidos fracos, sempre formam equilíbrios químicos. Então, só para a gente lembrar. Lembra também que eu falei que ácido é uma substância que você põe em água e libera H+. Aqui é a mesma coisa, gente. Olha esse H que eu estou circulando de vermelho.
Esse H vai ser liberado quando você põe o composto em água, na forma de H+, do jeito que apareceu aí. Nesse caso, esse é o ácido etanoico, também chamado de ácido acético, e aí forma um equilíbrio químico com o íon H+, e o íon acetato, ou íon etanoato. Ácido acético é o nome popular, íon acetato também é o nome popular. Nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Só aqui, moçada, o nome ácido carboxílico não nos dá um indício da nomenclatura. Você vai gravar, então, que ácido carboxílico, o final do nome é oico. Você tem que escrever a palavra ácido no começo, que é um ácido, e final do nome, oico. Então, vamos ver um exemplo. Olha esse composto. É um ácido carboxílico, porque tem COOH no final, na ponta da cadeia. Tem um carbono da cadeia principal. Então, vamos escrever o nome dele. Se é um ácido carboxílico, escreve a palavra ácido no começo. Um carbono é met, simples ligação an, final oico. Então, esse é o ácido metanoico. Sabe o que é o ácido metanoico? Ele é conhecido como ácido fórmico, porque é um ácido que está presente no veneno de algumas formigas. Sabe aquelas formigas que picam dolorido? Então, elas depois, além de picar e de machucar sua pele, elas jogam um pouquinho de ácido fórmico lá dentro. Então, por isso que dói bastante também. Aí se origina o seu nome popular. E olha esse ácido, moçada. Também é um ácido carboxílico, 2 carbonos na cadeia principal. Nome dele. Primeiro, se é um ácido, escreve ácido na frente. 2 carbonos, et, simples ligação an, ácido carboxílico oico, é o ácido etanoico. Esse ácido vocês conhecem bem. O nome popular dele é ácido acético. Ácido acético é ácido presente no vinagre. O vinagre, só lembrando, é uma solução diluída de ácido acético. Ele tem só 4,5% de ácido acético e o restante de água. E o nome dele deriva do latim acetum. Moçada, então, se eu tiver 100 ml de vinagre, só 4,5 ml daqueles 100 é ácido acético. O restante, 95,5 ml, é água. E para terminar, vamos fazer mais este exemplo. Olha só, 4 carbonos na cadeia principal. Vamos escrever o nome. Se é um ácido carboxílico, escreve ácido na frente. Primeira parte, 4 carbonos, but. Simples ligação entre carbonos, an. E é ácido carboxílico, final oico. É o ácido butanoico. Moçada, sabe o que é o ácido butanoico? O ácido butanoico é conhecido como ácido butírico. Ele está presente na manteiga. Gente, é uma substância excelente para o organismo, faz muito bem para a gente. Tanto que a palavra manteiga vem, aliás, o ácido butírico vem do inglês butter. Na verdade, não sei se ácido butírico vem de butter ou butter foi feito a partir do ácido, da palavra ácido butírico. Eu sei que tem a ver uma coisa com a outra, né? E embora a manteiga é um produto também calórico, né? Lipídios, gorduras, mas o ácido butírico é excelente para a nossa saúde. É isso, moçada. Obrigado mais uma vez da paciência de vocês para assistir mais essa videoaula. Espero que vocês tenham entendido essas 4 funções orgânicas. Então, o que nós vimos hoje? Álcool, aldeído, cetona e ácido carboxílico. Depois nós vamos continuar, tá bom? No Moodle tem um resumo das funções orgânicas. Vocês vão ver que tem um monte lá. Eu já coloquei todas, tá bom? Mas as que a gente viu hoje são essas 4. Depois a gente continua. Moçada, muito obrigado da atenção de vocês e bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.